Olá, alunos do oitavo ano, aqui é a professora Karina, de Geografia. Estou gravando mais uma vez essa aula para vocês, espero que vocês estejam bem, em segurança em suas casas. E vamos à aula de hoje. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre a colonização da América, os espaços naturais. Tá? Está na unidade 3, na página 82 a 91. Lembrando que esse conteúdo da unidade 3 é um conteúdo já de segundo bimestre que iniciamos no dia 4 de maio. Então, vocês podem fazer rever, né, a videoaula que eu passei nesse dia para vocês. E só para dar uma explicação também rápida, esses aspectos naturais, eu vou falar apenas da hidrografia e do relevo hoje, tá bom? E na próxima aula falarei do clima e da vegetação. Vamos à nossa aula de hoje? Vamos relembrar um pouquinho da nossa aula lá do dia 4? Na nossa aula falávamos sobre os povos pré-colombianos, né? Que foram aquelas pessoas que viviam antes da chegada de Colombo, que já viviam na América, que eram os povos indígenas, né? Então, com a chegada de Colombo, o que eles fizeram? Eles trouxeram quem? Os portugueses, né? Porém, já viviam os índios aqui, já eram nativos. E aí, os portugueses, eles acabaram também dando uma entrada aos europeus, que também chegaram os espanhóis, os italianos, né, que começou a dar toda essa miscigenação no território da América. Além disso, eles também trouxeram os africanos, né, que, como bem já estudamos, os africanos eram parte de pessoas que vinham, que eram exploradas, né, que viviam aqui para ser escravos, como eu mencionei nessa aula. E também eles se dividiam em 3 colonizações, né, os incas, os maias e os astecas, tá? E aí nós iremos falar da colonização da América, que é a nossa aula de hoje. Na colonização da América, como nós já sabemos, já estamos cansados de falar e relembrar, eles acabaram chegando em grandes navegações, tá? E eles acabaram desenvolvendo o quê? O mercantilismo, né? Então, o que foi esse mercantilismo? Era uma política que era adotada pela Europa, né? E ela queria alcançar sempre o máximo do desenvolvimento econômico, dessa riqueza, e estava sempre relacionado a essa questão do comércio, da navegação. E o principal foco deles era o quê? Estar sempre preservando esse poder de riqueza. E aí, com isso tudo, também ocorreu o processo de metalismo, que era o quê? O acúmulo de ouro e de prata, né? Que quem tinha o poder em cima disso? A nação, né? Então, quem administrava era a nação. E com isso também ocorreu o Pacto Colonial. O que foi o Pacto Colonial? Foi uma exclusividade comercial entre a metrópole e a colônia, né? Então, eles proibiam navegar para outros países, né? Então, o lucro era todo da metrópole. Ela comprava a matéria-prima mais barata na colônia, né? E vendia para eles os produtos muito mais elevados, né? Com preço muito mais alto, manufaturados, né? Então, com preços absurdos, tá? E aí, a primeira colônia, ela surgiu em 1492 na América. E aí, a gente pode começar a pensar que os europeus, né, eles começaram a colonizar a América de uma forma diferente. Como assim, professora? Eles colonizaram de 2 maneiras. Tinha a colônia de exploração, que pegava parte da América Latina na porção sul. Então, qual era a sua característica? Era monocultura. Eles plantavam um único produto, tá? Latifúndio, né, que eram pequenas propriedades que plantava apenas esse produto. E as plantações eram de quê? Algodão, cana-de-açúcar, a questão do tabaco e também os metais. Além disso, nessa colônia de exploração, você tinha os escravos africanos, que eram explorados, e os indígenas também, tá? E aí, nós temos outro tipo de colônia, sem ser a de exploração, que é a colônia de
povoamento, que foi na parte norte, né, e nas áreas centrais da parte da América anglo-saxônica. Então, quais eram as características? Eram pequenas propriedades que tinham o trabalho livre, tá? A produção era voltada para o mercado interno, tá? E algumas propriedades tinham trabalhadores que eram assalariados. E essa economia acabava sendo desvinculada do pacto colonial. Aquele que eu falei, né, que você tinha, eles acabavam vendendo, né, tudo manufaturado. Então, ele não tinha vínculo nenhum com o pacto colonial. Além de ter essa liberdade econômica, eles também tinham as atividades comerciais dentro da própria metrópole. E aí nós iremos falar um pouquinho dos aspectos naturais da América. A América possui uma diversidade natural muito grande, tá? Então, as características, elas acabam sendo desenvolvidas de acordo com a influência, né, do território, da ocupação, tá? A paisagem é bem variada. E aí a gente começa a falar da hidrografia, que é a parte dos rios, né? Então, vários rios acabam nascendo das montanhas, né, da parte oeste, corre para a parte leste. A América do Sul tem a maior bacia do mundo, que é o Rio Amazonas, tá? Que corta também partes do Brasil. Tem essa importante circulação, né, de cargas, de mercadorias, de pessoas, tá bom? Tem essa grande importância. Além disso, na parte da América do Norte, o principal rio é o Mississippi. Possui também muitos lagos na região, tá? Eu deixei aqui essa imagenzinha com esse mapinha que mostra todas as partes hidrográficas da América. E além disso, o que acaba acontecendo? O desnível de alguns rios, eles acabam gerando a energia hidrelétrica, né? Que é o fornecimento de energia, tá? Então, em algumas partes desses rios, eles são desnivelados. Por quê? Para que venha ter energia em determinados lugares. E os principais rios é o rio Colorado, Colômbia e a Bacia da Platina, que é o setor energético, tá? De grande importância da América. E nós temos a parte do relevo. Ele acaba sendo bem diferenciado com a idade geológica, com a formação de terrenos, com a altitude, tá? Então, nós temos os planaltos orientais, as planícies centrais e as cadeias montanhosas. Aí aqui tem um mapinha também direcionando onde fica cada planalto, planície e as cadeias montanhosas, cada parte do relevo. E aí nós temos os planaltos orientais. Ele pega a parte leste do continente, então ele tem altitudes que são modestas, que muitas das vezes sofrem com o desgaste externo, são ricos em recursos minerais e também possui esses recursos minerais que acaba tendo como exploração, né, que é o ferro e o manganês, ele acaba tendo um impacto muito grande ambiental. Por que isso acontece? Porque as indústrias, elas acabam retirando, né, toda a cobertura vegetal, né, toda a distribuição do morro, de serra, para estar pegando essa parte desses recursos minerais. Possui também, partes dele possui grandes cidades e áreas industriais e agrícolas também de grande importância nos planaltos orientais. Existe também as planícies centrais, que é a porção central, né, que tem grandes planícies. As atividades agrícolas é o trigo e o milho, tá? E existe as planícies de grande importância, que é a planície amazônica, planície da Platina e planície do Pantanal. Por fim, nós temos as cadeias montanhosas, que é a última parte do relevo da América. Essas cadeias montanhosas estão localizadas na parte oeste. É uma formação geológica recente, onde você tem muitas partes caracterizadas
que acabam sendo associadas à questão do vulcanismo e do terremoto, tá? Então, por ser uma formação recente, por estar associado a essa parte, né, das placas tectônicas, então grandes partes dessas cadeias montanhosas sofrem com relação a esses dois processos, que é o vulcanismo e o terremoto, tá bom? E deixo para vocês as atividades da página 82, 87 até o número 3, tá? Espero que vocês tenham compreendido, ajudado vocês. Boa semana e até a próxima!